Disse o Cristo: não julgueis. Em toda parte, surpreendemos os que se prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância para cobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Emmanuel, Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. Sequência do item 21. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, dos Espíritos, segunda ordem, bons espíritos, questão de número 109, quarta classe, espíritos sábios. Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Meus queridos irmãos, a questão 109 apresenta uma distinção muito importante dentro da classificação dos bons espíritos. O conhecimento intelectual por si só
não é o mais alto grau de desenvolvimento espiritual. O espírito sábio possui grande amplitude de conhecimentos e manifesta especial aptidão para as questões científicas, mas Kardec ressalta que ele utiliza a ciência principalmente pelo seu valor e sua utilidade, sem se deixar dominar pelas paixões que caracterizam os espíritos imperfeitos. O ensinamento nos convida a refletir sobre a diferença entre saber e saber utilizar o conhecimento. A inteligência pode ampliar nossos horizontes, explicar os fenômenos da natureza e produzir grandes conquistas para a humanidade. Entretanto, quando o conhecimento não é acompanhado de discernimento moral, pode ser empregado de maneira egoística ou até prejudicial. Por isso, a característica que eleva o espírito não é apenas a quantidade de conhecimentos que acumulou, mas a finalidade para a qual emprega aquilo que sabe. O verdadeiro sábio compreende que a ciência é instrumento de progresso e de serviço, e não motivo de vaidade ou de superioridade. A questão também nos mostra que o progresso espiritual ocorre de maneira ampla. O desenvolvimento intelectual é valioso, mas precisa caminhar ao lado do desenvolvimento moral. Quanto mais o espírito compreende, maior é a sua responsabilidade diante daquilo que sabe e pode fazer. Assim, a lição de Kardec permanece muito atual. Conhecimento sem amor pode produzir poder. Conhecimento orientado pelo bem produz o progresso. O ideal espírita é que inteligência e moralidade avancem juntas para que o conhecimento se transforme em benefício para todos. Ave Cristo. Vamos agora, meus queridos irmãos, elevar o nosso pensamento e o nosso coração em preces de agradecimento e louvor a Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai de infinita sabedoria e bondade, agradecemos por mais este momento de estudo e reflexão, em que aprendemos que o conhecimento representa uma valiosa conquista do espírito, mas somente alcança sua verdadeira finalidade quando colocado a serviço do bem. Ajuda-nos, Senhor, a buscar não apenas o conhecimento das coisas do mundo, mas também a compreensão das leis morais que nos conduzem ao progresso espiritual. Que a inteligência que nos concedeste jamais seja instrumento de vaidade, orgulho ou interesses egoístas. Que possamos utilizar aquilo que aprendemos para servir, esclarecer, amparar e contribuir para o progresso daqueles que caminham conosco. Inspira-nos a unir conhecimento e sentimento, razão e amor, para que nossas conquistas intelectuais sejam sempre acompanhadas de responsabilidade e de respeito à vida. Ampara aqueles que se encontram confusos, desanimados ou necessitados de esclarecimento. Que os bons espíritos nos auxiliem, fortalecendo em nossos corações
a humildade, a fraternidade e o desejo sincero de fazer o bem. Permite, Senhor, que os ensinamentos de hoje não permaneçam apenas em nossa memória, mas se transformem em atitudes renovadas no nosso cotidiano. Que assim seja.